Deus de poder e glória. Confesso que eu estou bem nervosa. Se eu gaguejar, se eu errar, os irmãos me perdoem. Mas tudo aqui é para a honra e a glória do nome do Senhor. Amém? Sem perca de tempo, abrindo sua Bíblia em Gênesis 16. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus de poder e glória. Amém? Quem achou, diga amém. A Bíblia vai dizer assim, o texto é: Agar é dada por mulher a Abraão. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Amém? E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura tereis filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido. Ao fim de 10 anos de Abraão habitará na terra de Canaã. Amém? Até aqui. A Bíblia diz para nós, irmãos, eu confesso que fiquei bem nervosa quando eu vi lá, né, que eu estava na escala. Mas Deus sabe, hoje Deus tocou muito no meu coração sobre essa passagem. E a Bíblia nos relata sobre uma mulher que ela tinha uma promessa. Sarai tinha uma promessa. Só que muitas vezes ela, como por ela ser humano, ela não soube esperar. E Sarai, que depois, mais para frente, Jesus troca o nome dela para Sara, ela tinha uma serva, né? O nome da serva era Agar. E por ela ter casado, eu não sei quantos anos ela casou, mas eu creio que ela era nova também. Ela casou e não gerava filhos. E naquele tempo, mulheres que não geravam filhos era vergonha para o marido. Então o marido podia pegar uma mulher, outra, né, para ter filhos. E Sarai não tinha filhos. Mas ela, por não ter filhos, com certeza era humilhada também. Alguns deveriam falar dela. Mas ela disse para o seu esposo que ele poderia pegar a sua serva, para que a serva gerasse filhos e desse filho para eles. Creio eu, irmãos, que ela não teve a paciência, vamos pôr assim. Porque mais para frente, lá no 17 e 19, a Bíblia diz que o Senhor viu e disse para Abraão, e fez uma promessa para Abraão e para Sara, que ela ia gerar. Mas eu creio que ela não olhou pelo que Deus poderia fazer, mas sim ela olhou para a face dela. Ela olhou para ela. Ela viu que ela já era velha. Ela já era de idade. Então ela achou que ela não poderia mais ter filhos. Mas Deus, como ela já tinha dado a sua serva para ter Ismael, para ter um filho com Abraão, que se chamava Ismael, ela achou que ela não poderia mais. Mas quando Deus está no nosso caminho, como Deus estava no caminho de Abraão, e Deus prometeu para Abraão descendência, que ele seria pai de nações, mas não era com Agar, e sim com Sarai, eu creio que o Senhor cumpriu. Ele cumpriu a promessa. Mas Sarai, como ser humano, como nós hoje, nós às vezes olhamos para o nosso eu. Ah, Senhor, eu estou velha. Ah, Senhor, passou tantos anos e eu não consegui aquilo. Mas se o Senhor prometeu, vamos confiar. Vamos deixar. O que essa passagem nos deixa de exemplo, que nós temos que confiar no Senhor, que nós temos que acreditar no Senhor, que por mais que as batalhas venham, que por mais que as lutas venham, a gente tem que
acreditar que o Senhor vai fazer. Porque da mesma forma que Ele tirou o povo lá do Egito, Ele abriu o mar vermelho, Ele abriu o mar para o povo passar. Aquele povo não acreditou que eles poderiam ter aquele livramento, mas o Senhor fez. Sarai não acreditou que ela ia ter um filho, mas o Senhor deu. Não é diferente com nós hoje. Basta nós crermos, basta nós nos entregarmos de corpo e alma, basta nós estarmos na presença do Senhor, mesmo arrastando, mesmo com lágrimas, mesmo chorando, gemendo, mas nós temos que estar na presença do Senhor, porque é maravilhoso o que o Senhor tem feito por nós. E eu creio que o Senhor vai fazer com cada um que aqui está. Amém? Amém. Essas são as palavras. Glória a Deus. Amém. Vamos orar. Vou pedir, peço que os irmãos fechem os olhos. Pedir para a pastora fazer essa oração. Vira lá para o rumo da sua casa, irmãos. Para que o Senhor venha abençoar a casa de vocês. Que o Senhor venha estar não só aqui, mas lá também. Amém? Senhor, meu Deus e eterno Pai. Senhor, aqui estamos reunidos, meu Pai, em uma só fé, em uma só espiritualidade, Espírito Santo. Senhor, eu te peço nessa noite, meu Pai, envia um anjo da parte do Senhor na casa dos teus filhos, meu Pai. Faça morada dentro da casa deles, meu Pai. Quebra, meu Pai, toda palavra ao contrário, toda palavra de maldição, Pai. Todo decreto de Satanás sobre a vida deste povo, meu Pai. Oh, Espírito Santo, eu te peço nesta noite, meu Pai. Teus filhos saíram da tua casa deixando algo, meu Pai, para resolver, ou algo para fazer, para estar aqui te adorando, para estar aqui te glorificando, para estar bendizendo o teu nome, Senhor. Então eu te peço nesta noite, meu Pai. Vai de encontro, meu Pai, à casa deles, meu Pai. Quebra a muralha, meu Pai. Quebra, meu Pai, toda palavra e decreto de Satanás lá dentro, meu Pai. Espírito Santo, eu te peço nesta noite, meu Pai, faça morada, Espírito Santo. A partir do momento que teus filhos pisaram nessa terra santa, nessa terra profética, Pai, algo extraordinário vai acontecer sobre a casa deles, sobre o lar deles, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que todo decreto de morte, Pai, que todo levante, que toda a fúria do inimigo sobre essas vidas, meu Pai, venha cair por terra, meu Pai. E eu creio que nessa noite o seu nome vai ser glorificado. Espírito Santo, eu te peço nesta noite, meu Pai, receba todo louvor, recebe toda adoração, meu Pai. Faça morada aqui dentro, Espírito Santo. Mora, Senhor, dentro dos nossos corações, meu Pai. Quebra, meu Pai, toda palavra que o inimigo tentou, meu Pai, parar e paralisar os teus filhos nessa noite, meu Pai. E eu creio, meu Pai, que a partir do momento que eles pisaram os pés aqui, meu Pai, do mesmo jeito eles não voltam para casa, meu Pai. Porque nesta noite, meu Pai, este povo vai ser impactado, meu Pai, com o teu louvor, com a tua palavra, meu Pai. E eu creio, meu Pai, que nessa noite o seu nome vai ser glorificado em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome de Jesus nessa noite? Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Eu creio que nessa noite Deus tem uma palavra no teu coração. Tu crê nisso? Vamos adorar o nome dele. Eu creio que, como assim diz a sua palavra, ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele sabe de tudo aquilo que está dentro do teu coração. Então, pastor, eu não sei louvar. Dê glória a Deus e agradeça, porque tem gente aqui que não era nem para estar aqui com vida, mas Deus tem guardado você com vida, para mostrar que Ele é um Deus que pode mudar sentenças, que é um Deus que Ele adverte, que é um Deus que Ele cura, que é um Deus que Ele transforma. Tu és o Rei, ninguém pode és o leão da tribo de Judá. Tu és o rei, tu és o rei, ninguém pode mudar. Ele é. És o leão da tribo de Judá. As trevas se vão, barreiras se vão,
causa da sua luz, as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da sua luz. É tudo por causa da luz dele, que ilumina em meio à escuridão, que hoje nós temos uma oportunidade de glorificar e o adorar. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da sua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da sua luz. Só Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge nesse lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge nesse lugar. Ele ruge dentro desse lugar, dentro do teu coração. Ele é a estrela da manhã. Que ruja o leão, ilumina a escuridão. E ruja o leão, ilumina a escuridão. E ruja o leão, ilumina a escuridão. E ruja o leão, ilumina a escuridão. Claro, tão claro, o teu brilho é maior. Claro, tão claro, o teu brilho é maior. Tão claro, claro, tão claro, o teu brilho é maior. É Ele, Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge nesse
O Espírito Santo de Deus está dentro da casa. Você pode glorificar o nome dele. O Espírito Santo de Deus está sendo manifesto dentro da casa. Que ruja o leão, ilumina a escuridão. 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 que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia, Jesus. És adorado e exaltado entre nós. És adorado entre nós. Tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Nós não somos daqui. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei.
Jesus do céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. E em breve ele virá, e toda a igreja vai o adorar em espírito e em verdade. Você pode adorar, mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. E o Messias aguardado, ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. você pode adorar baixinho, Yeshua. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Quem crê aqui que nessa noite que ele pode vir agora para te buscar? E se ele viesse agora para te buscar, como está o teu coração diante dele? Pastor, já estou cansado de ouvir isso. Ele nunca vem, mas pode ser agora. Pode ser hoje o seu último culto. Pode ser também hoje o último dia do seu sofrimento dentro da tua casa, dentro do teu casamento, no meio da tua família. Diante de algo simples que você entrou hoje, uma porta que é simples, há poder de Deus pelo lado de dentro. Diante de um lugar onde aparenta-se ser simples, Deus manifesta os seus milagres, as suas maravilhas. Diante de um lugar que aparenta ser comum, Ele pode fazer transformações sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu vim para te dizer aqui nessa noite que Deus não depende daquilo que nós pensamos ou o que disseram sobre a nossa vida, mas Deus está dependendo nessa noite de uma sinceridade chamada coração nessa noite, para poder operar. E quando Ele quer operar, ninguém pode parar. Quando Ele quer operar, Ele faz profeta entregar. E eu creio que nessa noite há uma porta que depende de uma decisão para ser aberta. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que encobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. Quanto mais perto,
mais perto do monte, mais perto da face. Me espanto com o peso da tua glória, mais perto da morte, mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo e me faz de ser Moisés. Suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, é o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Então me tira o medo que me faz de ser Moisés. Suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, é o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir no monte que muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. mas eu vou entrar na casa, Espírito Santo, e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. mas eu vou subir um monte e muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. mas eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. quanto mais perto do monte, mais perto da face. Me espanto com o peso da tua glória, mais perto da morte, mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz de ser Moisés. Suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, Chuva forte é você, vento forte é você, é o que me faz tremer as pernas. a porta aberta é você. Ele é a porta aberta. Mas a fechada é você, é tudo. Você pode pedir você. pra ele tirar o seu medo. Então me tira o medo que me faz de ser Moisés. Suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você. Adore o nome dele nessa noite. Vento forte é Espírito você. Santo de Deus. É o que me faz tremer as Ele é. pernas. A porta aberta é você. Nós adoramos não Mas pelo que ele pode nos dar, mas pelo que ele é. É tudo sobre você. A porta, a porta, a porta, a porta. A porta aberta é você. Mas a fechada É você. é tudo sobre você. Então me tira o medo que me faz de ser Moisés. Suba
em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, é o que me faz tremer as pernas. e a Porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, adentre dentro desta casa, cura os corações, sara todas as feridas, edifica ministérios, porque eu creio que o Senhor nessa noite, Ele pode achar que está tudo acabado, mas o Senhor tira o medo, porque há poder no nome de Jesus, há poder, e há poder no nome de Jesus, e há poder no nome de Jesus, e há poder no nome de Jesus, no nome de Jesus, para as cadeias quebrar, Cadeias quebrar, cadeias quebrar. há poder, e há poder no nome de Jesus, e há poder no nome de Jesus, há poder sim, e há poder no nome de Jesus, para as cadeias quebrar, Cadeias quebrar, cadeias quebrar. para as cadeias quebrar, Cadeias quebrar, cadeias quebrar. cadeias da depressão, para as cadeias quebrar, cadeias do divórcio, cadeias do desânimo, para as cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias da frieza, cadeias do inferno, cadeias, para as cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Espírito Santo, passa fogo nessa igreja, Jesus, cura, para as cadeias quebrar, Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. a poder, e a poder, No nome de Jesus. a poder, é pelo nome dele, De Jesus. a poder sim, e a poder, No nome de Jesus. para as cadeias, As cadeias quebrarem, cadeias quebrarem, cadeias quebrar. para as cadeias quebrar, Cadeias quebrar, cadeias quebrar. para as cadeias Quebrar, cadeias quebrar, cadeias para as quebrar. cadeias, para as cadeias quebrar, Cadeias quebrar, cadeias quebrar. cadeias, cadeias, pras cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, pras cadeias quebrar, Cadeias quebrar, canta lá, cadeias quebrar. Espírito, 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 Espírito. Segura aí, segura aí, segura aí. Há poder no nome de Jesus nessa noite. Tu crê nisso? Você pode dar um glória a Deus nessa noite? Eu posso ouvir um aleluia nessa noite? Pastor, eu não estou conseguindo nem dar glória a Deus, nem aleluia. Fica tranquilo. Se apoia em alguém que está dando glória a Deus nessa noite. Havia um cara em cima da cama, paralítico, mas havia 4 que estavam de pé. Havia quantos? 4 de pé. Aquele que estava em cima da cama, ele já não tinha mais fé, mas ele se apoiou na fé daqueles que tinham fé.
Alguém falou: nós vamos te levar até Jesus, e Jesus vai resolver. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Tem alguém que entrou aqui nessa noite desacreditado, falando: é tanta gente que profetiza, revela em meu nome e nada acontece. Só que nessa noite você entrou dentro da casa de profeta, dentro da casa de Deus, aonde a unção despedaça o jugo. E eu venho aqui trazer uma certeza do céu. Vai começar a destravar coisa na sua vida, vai começar a corrente ser quebrada sobre a sua vida, as cadeias vão começar a ser quebradas diante da sua vida. Espírito Santo, correntes estão sendo quebradas, cadeias estão sendo abertas. Por mais que você não entenda, Deus escuta e lê o teu coração. Ele sabe das suas orações. Mesmo com pouca força, você resolveu acreditar, confiar e esperar. Deus, tu conhece meu interior e também vê toda a minha dor. Tô ansioso, Deus, meu coração está acelerado e quase todo dia ele fica angustiado. Me socorre, Deus. Tu disse que na minha vida irá cumprir. Eu não consigo nem me levantar daqui, é o meu Senhor. Deus, tu disse que do outro lado eu ia cantar, mas com essa dor eu não consigo nem me movimentar. Me socorre, Deus, eu estou apavorado, eu estou desesperado e vim aqui pra gente conversar. Hoje eu vim aqui pra dizer pra ti: vem me ajudar, do chão vem me tirar. Eu estou desacreditado, eu estou desesperado, só sinto vontade de morrer. Vem me socorrer. E hoje eu vim aqui pra dizer toda a verdade. Meu coração não tem mais fé, eu não consigo nem ficar de pé. Eu te magoei murmurando, lamentando, oh Jesus. mas dentro desse jeito eu Me rendo, e hoje eu vim aqui pra dizer o que eu estou sentindo. A minha mente está se dividindo, meu coração está partindo. Você que pode levantar suas mãos, estende as suas mãos enquanto eu estiver em adoração, pois só te adorando é que eu me sinto feliz. É de mãos erguidas que você vence a guerra, é de mãos levantadas que Deus se alegra. Filho meu, porque teu coração está batendo forte assim? Ainda tá dizendo que não vai conseguir. Eu sou teu amigo, filho meu, e todas as promessas que eu fiz pra ti, todas elas no meu tempo irão se cumprir. Eu sou teu amigo, filho meu. Tu lembra quando eu disse para Abraão: eu vou fazer de ti uma grande nação? porventura eu não cumpri. Filho meu, tu lembra quando eu disse para José: Eu vou te exaltar por causa da tua fé, governador.
E tem que me adorar, meu filho. Em vez de reclamar, tem que adorar, meu filho. Em vez de murmurar, tem que adorar, meu filho. Pra minha mão se movimentar, tu tem que parar. Parar de reclamar, só me adorar em qualquer situação. Na fornalha eu te coloquei, foi para te provar. Não adianta se espernear, isso comigo não vai funcionar. O mundo não gira em volta de ti, tu tem que respeitar a mim. Fui eu quem te tirei lá da cruz do Calvário, essas feridas eu curei. Eu vou te lapidar até tudo ponto ficar, pra quando eu te exaltar, o teu nariz não se esquecer e querer empinar. Se tu ficar a reclamar, dessa prova não, eu não vou te tirar. Só vai ficar rodando no deserto reclamando. Mas se tu tem alguém disposto nessa noite, E em qualquer momento tu me adorar, entregar tudo nas mãos de Deus, olhos, esse vento vai passar. tu me adora e eu visito a tua casa. Tu me adora e eu visito a tua família. Tu me adora e eu visito a tua saúde. Tu me adora e ninguém mais te humilha. Tu me adora e eu expulso os demônios. Tu me adora e eu desfaço todo laço. Tu me adora e eu envio. Tu me adora e eu visito a tua casa. Tu me adora e eu visito a tua família. Tu me adora e eu visito a tua saúde. Tu me adora e ninguém mais te humilha. E tu me adora e eu expulso os demônios. Tu me adora e eu desfaço todo laço. Tu me adora e eu envio Miguel para lutar por ti, porque eu sou dono do céu. Só tem, mas tem que me adorar. Parar de reclamar, É tempo de parar de reclamar. e só me adorar. Adore em espírito e Em verdade. qualquer situação, Na fornalha, na fornalha eu te coloquei, foi eu sim. para te provar. Ele tá te provando. Não adianta se espernear, isso comigo não vai funcionar. Mundo não. E o mundo não gira em volta de ti, tu tem que respeitar a mim. Fui eu quem te criei lá na cruz do Calvário, as tuas feridas eu curei. Eu vou te lapidar até tudo pronto ficar, pra quando eu te exaltar, o teu lábio não se esquecer e querer. Olha essa mensagem aí, ó. Se tu ficar a reclamar, dessa prova eu não vou te tirar. Só vai ficar rodando no deserto reclamando. Mas se tu se dispuser e em qualquer momento tu me adorar, num piscar de olhos esse vento vai passar. Segura aí, oh, glória a Deus. Há um anjo aqui dentro dessa igreja. Mas se tu se dispuser, dessa prova ele vai te arrancar. Se tu parar de reclamar dessa prova, ele vai te arrancar. Se tu se arrepender dessa fornalha, ele vai te arrancar. Há um anjo aqui nessa noite que está entregando uma mensagem para pessoas aqui. Espírito Santo de Deus, há anjo de Deus aqui. Meu Deus do céu. Mas desceu o varão resplandecente lá da glória, glorificado, esse é o Deus que dá vitória. Olho de fogo, sapato de fogo, olha o renovo. Mas desceu Miguel, arcanjo de guerra lá no céu. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear.
divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Quando ele toca, ele toca, ele toca, ele toca, ele toca. O varão vai te tocar. Quando ele toca, ele toca, ele toca, ele toca, ele toca. O varão vai te tocar. A ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar e não pra recuar. A ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar e não pra recuar. Marcha, soldado, marcha, pastor, marcha, igreja do Senhor. Marcha, soldado, marcha, pastor, marcha, igreja do Senhor. Marcha, marcha, soldado, marcha, pastor, marcha, igreja do Senhor. Marcha, soldado, marcha, pastor, marcha, igreja do Senhor. Ô Jeremias, que é que tu vê? 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 Eu vejo uma vara de amendoeira. Eu vejo uma vara de amendoeira. Eu vejo uma vara de amendoeira. O varão vai te tocar. Eu vejo uma vara Eu vejo uma vara de amendoeira. Eu vejo uma vara de amendoeira. O varão vai te tocar. 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 O varão vai te libertar. O varão vai te tocar. Espírito, Espírito, eu tô sentindo fogo dentro desse lugar. Ele vai te tocar. Ele vai te tocar. Jacó segurou o anjo, segurou o anjo e não deixou subir. Jacó segurou o anjo e não deixou subir. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu: me dá minha bênção pra depois subir. Você pode aplaudir o nome dele nessa noite. Você pode dizer assim: eu só solto da mão de Deus. Não, isso daí não foi para Deus não, foi para mim. Diga assim: nessa noite eu só solto da mão de Deus se Ele vier me buscar. A partir desse momento eu não solto mais das mãos de Deus, independente do lugar ou da situação. Tu achou que eu ia falar para você soltar da mão do anjo quando ele te der a bênção, né? O que adianta receber a bênção de Deus e soltar da mão dele nessa terra? Você vai perder tudo. Tem que segurar na mão de Deus, que quem anda com o abençoador tem bênção. Tem gente que quer a bênção, mas não quer o abençoador. É por isso que paga preço. Melhor do que ter bênção é ter o abençoador, que é o dono da bênção. Guarda essa mensagem aí. Fique à vontade. Amém. E as palmas do louvor ao Senhor. Amém, irmãos? Deixa aqui uma oportunidade para aquele que quer contar um testemunho ou ler uma palavra, algo que sentiu no coração. Amém? Ninguém? Como diz a minha pastora, vem devagar, façam fila, por favor. Amém? Ninguém? Ô, glória! Então vamos se colocar de pé, irmão. Vamos fazer a oração para a palavra de hoje. Vou convidar aqui em cima o nosso irmão, nosso presbítero ali, Eliakim, fazer essa oração para o nosso pastor, amém? Desde já agradeço cada um de vocês aqui que compareceram. Amém? Vamos orar então para que o Espírito Santo de Deus venha falar conosco por meio do nosso pastor, amém? Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai,
aqui está o teu filho, Senhor. Clamamos a ti, meu Deus, venha, Senhor, falar nos nossos corações. Meu Deus, venha usar o teu filho como sempre tem usado. Venha diminuí-lo, que o Senhor cresça. Meu Pai, venha falar aquilo que precisamos, não aquilo que queremos. Resplandeça o teu amor, a tua glória, a tua graça. Assim te agradecemos e te buscamos cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, amém? Sem mais demora, abra sua Bíblia lá em Marcos 14. Marcos, capítulo de número 14. Deus seja louvado. Glória a Deus. Marcos, capítulo de número 14. Deus seja louvado. É bênção pura. Oh, glória. Deus seja louvado. Marcos, capítulo de número 14. Quem encontrou, diga glória a Deus. Versículo de número 36. Marcos vem depois de Mateus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Deus seja louvado. Uma breve palavra, eu creio que Deus tem uma meditação hoje para sua mente, para o teu coração. Amém? Diga glória a Deus. Está escrito, versículo de número 36, dizia: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, e sim o que tu queres. Você pode repetir comigo? Não seja a minha vontade, mas todavia seja a vontade de Deus sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Você assente em nome de Jesus. Fique à vontade. Seja louvado. Glória a Deus. Jesus é a epígrafe do texto no Getsemane. Jesus no Getsemane. A Bíblia vai nos falar que o ministério de Jesus, ele foi totalmente preparado, totalmente não só preparado, também destinado para que se cumprisse a vontade assim de Deus. A Bíblia vai nos falar que Jesus, Deus abençoe meu irmão, pastor, glória a Deus. A Bíblia vai nos falar que Jesus, ele toma forma humana e ele desce como homem, assim como eu, como você, que sente dor, sente fome, sente tristeza. A Bíblia vai nos falar que Jesus, ele está debaixo de um propósito chamado propósito de Deus. E o propósito de Deus, mencionado no livro de Isaías, vai nos dizer que ele veio para apregoar diante de todos aqueles que estavam perdidos, diante de todos aqueles que estavam enfermos, diante de todos aqueles que haviam já e estavam debaixo de um decreto de maldição, que se chamava morte. Jesus, quando inicia o seu ministério, ele não vai iniciar em um mar de rosas, mas Jesus vai iniciar o seu ministério já em perseguição de morte. A Bíblia vai nos falar que quando os magos se apresentam diante do rei, perguntando aonde estava aquele que haveria de vir em determinado tempo, o rei ele não vai fazer nem ideia de quem fosse ou quem seria ele. A Bíblia vai nos falar que ele se perturba e lança um decreto para que pudesse assim matar todas as crianças. Até mesmo a gente já pregou muito, ou já ouviu, ou já pregou, ou escutou, que acerca os primeiros a serem mortos pelo nome de Jesus foram Estevão, foram outros mártires. Que quando nós observamos pelo lado espiritual, nós observamos que muitas criancinhas foram mortas por conta de Jesus. Ou seja, Jesus vai falar: esses já são bem-vindos ao reino dos céus, esses daqui são os meus pequeninos.
Jesus ele é apresentado e começa a perseguição desde quando? O momento que nasce o propósito, não em vida, mas já nasce diante de profecias. A Bíblia vai nos falar que quando Jesus ele nasce, ele vai para uma cidade que se chamava por nome de Nazaré. Nazaré, conhecida para quem estuda até hoje, ela se comparava a uma periferia, um lugar onde ninguém esperava que pudesse sair nada de lá. Até mesmo alguns textos bíblicos vão apresentar o que se pode esperar de Nazaré, pela situação deplorável que era aquele lugar. Só que em Nazaré foi o lugar onde Jesus habitou. Jesus de Nazaré não porque ele nasceu, mas Jesus de Nazaré porque ele habitou naquele lugar. Em lugares desproporcionais está grandes talentos, grandes coisas da parte de Deus. Jesus ele inicia os seus propósitos, só que ele vai se tornar viável a partir dos seus 30 anos. E os seus 30 anos de idade inicia algo que aos olhos do homem é perceptível, é tocado, é sentido. Não porque ele não poderia já ter feito antes, mas havia um propósito a se cumprir, as leis precisavam ser cumpridas. Até mesmo o sacerdócio só poderia ser praticado ou exercido quando o homem se tornava com uma idade de 30 anos. Jesus já estava fazendo os seus feitos desde quando ele entendeu que ele poderia tocar, vamos dizer, na mente de uma criança. A Bíblia vai nos falar que com 30 anos ele aparece respeitando toda a lei e tudo aquilo que estava sendo apresentado naquele momento. Aonde se quebra dizendo que Jesus ele estava em fase de preparo, porque Jesus já veio preparado. A Bíblia vai nos falar que quando Jesus começa a exercer o seu ministério, ele não faz com que fogo descesse do céu, nem tampouco ele declara guerra contra pessoas na terra, mas ele vai dizer o tempo todo: a nossa guerra não é contra pessoas, mas a nossa guerra é contra seres espirituais. A Bíblia vai nos falar que quando Jesus ele está trazendo consigo os 12 discípulos, ele estava debaixo de um trabalhar de Talmud, onde os rabinos pegavam de criança para colocar do lado, e essas crianças iam aprendendo de acordo com o crescimento, e a partir dos 12 anos elas já sabiam a Bíblia de cor e salteada, a Torá no caso. Só que Jesus ele vai quebrar esse princípio, porque eles acreditavam que diante dessas crianças, que a partir dos 12 anos ainda eles selecionavam aqueles que eram mais áspros, ele tornou algo totalmente contrário na contramão. Por quê? Ao invés de ele pegar crianças, ele pegou aqueles que já estavam totalmente excluídos da sociedade, o devedor e o cobrador de impostos, aquele que estava frustrado porque acreditava na força do seu trabalho, aquele que era considerado como um ladrão pela sociedade. Jesus vai pegar os 12, não só porque ele tinha 12, ele tinha os seus 70, mas andava com os 12. Jesus ele vai começar a andar com os 12, e os 12 que estão andando com ele, está ouvindo ele, está comendo com ele e está caminhando com ele. A Bíblia vai nos falar que a idade daqueles homens não foi capaz de impedir o trabalhar de Jesus, de Deus dentro deles. Pedro, assim que diga, Pedro era um homem duro de se lidar. Pedro era um homem que não se colocava a escutar, mas ele tentava resolver da sua maneira. Tomé era aquele que só acreditava se fosse ver. Marcos, entre outros, Lucas. Só que quando nós observamos esse texto, e você vai entender o porquê vim trazendo, a Bíblia vai nos falar que Jesus ele está ensinando e também está praticando. Porque nunca se aprende apenas sentado estudando, mas se aprende também na prática. A Bíblia vai nos falar que quando Jesus está em término do seu ministério terreno, para se cumprir algo aos céus, a Bíblia vai nos falar que Jesus ele se assobe diante de um lugar que se chamava Getsemane. E diante daquele lugar onde se encontrava Getsemane, ele vai colocar os seus discípulos sentados como de costume. E ele vai começar a ensinar novamente tudo aquilo que precisava ser ensinado. Só que no entanto, quando ele coloca subindo ao Getsemane, ele vai falar: olha,
espere um pouquinho aqui enquanto eu vou subir para orar. E a Bíblia vai nos falar que quem sobe e fica ali naquele momento é Pedro, Tiago e João. Existiam 2 lugares que Jesus costumava sempre ir quando ia para o momento da oração. Ele precisava passar pelo Jardim das Oliveiras para se achegar diante do Getsêmani. O Jardim das Oliveiras era um lugar onde se produzia oliveiras. E o que é a oliveira, pastor? A oliveira era uma matéria-prima para se poder tirar o azeite de algo que se chamava oliveira. E o Getsêmani, pastor, Getsêmani tem consigo o entendimento que se chamava prensa. Jesus passava pelas oliveiras, mas subia para Getsêmani. Em outras palavras, ele subia, passava pelas oliveiras, pegava os seus frutos, mas os frutos que estavam sobre as mãos não era o ponto final, porque ele precisava chegar diante da prensa. Porque diante da quantidade, se espremendo, só vai ficar aquilo que era realmente verdadeiro, ou seja, a essência. Quando Jesus passa pelas oliveiras, ele vai subir para Getsêmani. E em Getsêmani está o monte da oração, o monte da prensa, o monte aonde ninguém quer subir, porque ninguém quer ser prensado, ou confrontado, ou colocado contra algo que pode espremer. Só que todas as vezes que alguém está vivendo um momento onde está havendo uma prensa, não é porque Jesus ele está querendo te ver chorar, sofrer, não é porque ele está querendo só te ver orando, mas diante desse momento que parece estar em aperto, é o momento onde ele consegue ver a verdadeira essência que existe dentro de você. Jesus subia para o lugar aonde estava, e era conhecido como prensa. A prensa ninguém quer ficar, a prensa ninguém quer passar, a prensa ninguém quer subir. Tem um louvor que nós louvamos: eu vou subir o monte que muitos desistem, eu vou subir o monte que muitos desistiram. Só que você está subindo ao monte da oração, aonde muitos desistiram, mas você está continuando, entendendo o que, pastor? Que você vai descer com uma direção da parte de Deus, porque o momento da oração não é apenas de intimidade, mas também é de direção, e que quem tem comunhão tem também direção. A Bíblia vai nos falar que quando Jesus toma Pedro, Tiago e João, por eles estarem um pouco distante, vai começar a subir no seu coração grande pavor e angústia. Repita comigo: vai subir no coração pavor e angústia. Aí a Bíblia vai nos falar que Jesus vai ver na sua volta aqueles homens. Na primeira volta ele vai falar: olha, vigie. Só que na primeira ele já vai trazer consigo uma direção: vigiai, ficai, porque a minha alma está triste. O propósito que iria se cumprir já estava entristecendo o coração até mesmo de Jesus. E ele vai dizer para Pedro, Tiago e João: ficai e vigiai, ficai e vigiai, enquanto eu oro. É bem certo dizer que nós vamos conhecer diante desse texto 3 direções da parte de Deus. E a primeira eu já estou te deixando aqui. Não é primeiro orar, primeiro é vigiar. Não é primeiro orar, depois jejuar. Não, é primeiro vigiar. Não adianta você orar, mas não vigiar. Porque vigiar vem de alguém que está atento. Vigiar vem de alguém que sabe que pode aparecer algo. A Bíblia vai nos falar que nós devemos ser manso como um pomba, mas prudentes como uma serpente. Mas a Bíblia está me comparando como uma serpente? Não. Uma serpente nunca vai ser pega desprevenida, ela sempre está preparada. Seja o que for que vir, mas ela sempre está o quê? Pode vir um trator, mas se ela vê aquele pneu de um trator vindo em direção a ela, ela vai dar o bote. Ela não vai correr, porque ela está preparada para atacar caso algo venha, não é não? Manso como uma pomba,
e prudente como uma serpente. Só que Jesus vai falar: ficai e vigiai. Enquanto eu oro, porque ele estava profundamente triste até a morte dele. Jesus estava carregando consigo uma grande tristeza. E que tristeza é essa? Eu falo, mas eu já percebi que o povo não quer nada. O povo não quer me escutar. O povo não quer entender o que significa reino de Deus. O povo não quer saber de salvação. O povo não quer saber de vida eterna. O povo quer saber de mim só quando eu posso dar pão e peixe. O povo quer saber de mim só quando eu pego a água e transformo em vinho. O povo só quer saber de mim quando eu estou fazendo a moeda sair da boca do peixe. Ou seja, o povo só quer saber de mim quando tem milagre. Aí ele vai se subir diante do monte, fala assim, ó: fica parado, vigiando e me esperando, porque minha alma está profundamente triste. Para quem achou que Jesus não ficou triste, ele se sentiu triste. Jesus vai olhar aos céus e vai falar: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Se possível, eu não quero mais, mas que senão que se cumpra os seus propósitos diante da minha vida. É bem certo dizer que todo mundo quer Jesus, mas ninguém quer o Cristo. Porque querer Jesus é querer aquilo que Ele pode te dar, mas querer Cristo é ser crucificado junto com Ele. Querer Jesus é ver aquilo que Ele pode dar. Querer Cristo é saber que a gente pode padecer como Ele, a gente pode ser cuspido como Ele, a gente pode ser apedrejado como Ele, mas nós vamos chegar diante e se assentar falando assim, ó: está feito. Vamos de evangelho, hoje vai ser evangelho. Vai ser evangelho, viu? Eu muito me relutei hoje, mas tá bom. Vigiai. A primeira coisa que Jesus vai ensinar é, ó: todo propósito entregue diante da sua vida, eu não sei qual. Primeiro ponto, você precisa aprender o que? Vigiar. Pastor, recebi uma faculdade, vigie e ore. Porque a segunda opção que Jesus vai dar, e não é opção, mas é direção, Ele vai falar: ore. Porque não basta apenas você vigiar, você tem que aprender também a orar. E o que significa oração? Intimidade com Deus. E o que significa intimidade com Deus? É quando você coloca o joelho no chão e está em desespero, e o Espírito Santo chega do teu lado e fala assim, ó: meu filho, se acalma que eu estou no comando de toda essa situação. O maior problema que se tem na oração é que todo mundo está colocando o joelho no chão e está falando: Senhor, quebra a macumbaria, Senhor, quebra a feitiçaria, Senhor, não deixa o inimigo me tocar. Isso muito me encabula. Mas por quê, pastor? Porque ele já foi derrotado. Eu vou repetir: isso me encabula porque ele já foi o quê? E se você está pisando dentro dessa casa, vindo culto após culto, e você está se permitindo ser trabalhado por Jesus, você precisa entender que a sua luta já não é mais contra o quê? Satanás. Mas o seu inimigo maior agora é contra você? E muitas das vezes eu escuto muita gente falando: não, daqui, eu estou passando por retaliação, pastor. Retaliação é uma ferida que não foi o quê? Curada. Crente que fala que está com retaliação é porque ainda não liberou um perdão. É porque não se permitiu ser trabalhado por Deus. Por quê, pastor? Deus nunca precisou de tempo para curar a ferida de ninguém. Quando Ele chega, Ele toca e fala assim: vai. Agora o problema é que quando a gente não se permite isso, a gente começa o quê? A retalhar a ferida. Estou caminhando, todo mundo está vendo, mas eu estou fazendo. E muita gente se perde nessa parte de achar que está fazendo, está agradando. Não é porque você faz que você está curado. Eu vou repetir. O texto na Bíblia toda vai apresentar muitos homens que faziam
eram capazes e cumpriam aquilo que precisava ser feito, mas estavam com ferida. Primeiro, Naamã cumpria, combatente, valoroso, mas era leproso. Ele ia para a guerra, cumpria. Ele recebia a ordem e fazia, porque ele era bom naquilo que precisava. Ou seja, todo mundo tem unção, mas ninguém quer a presença. Porque quem anda com unção crê no poder, mas quem quer presença sabe que para ter a presença pelo lado de dentro vai ter que abrir mão de algumas coisas. Vamos por parte. Todo mundo quer unção de Deus, mas quando fala presença de Deus, corre. Porque querer presença de Deus, renuncia-se a si mesmo. Renuncia às suas vontades, renuncia os seus desejos, renuncia até mesmo aquilo que você pensa que não precisa. É por isso que ninguém me ganha quando roda. Porque tem gente que tem unção, mas não tem caráter. A unção pode até abrir portas, mas o caráter mantém as portas abertas. Vamos indo. Deus não opera só em pessoas que têm unção, até mesmo que unção quando Ele dá, Ele também não tira. E tem muita gente com unção, poder de Deus, mas não é Deus que está fazendo parte com aquilo. Vamos indo. Vai estreitar, Jesus, eu gosto dessas coisas. Presença, unção. Quem tem poder, muitas das vezes usa o poder como um escudo para falar: eu estou bem. Só que quem tem visão e anda com a presença e também tem unção, fala: você não está bem. É por isso que não é fazendo que você demonstra que está bem, mas é se submetendo que você demonstra que está bem. Porque se submeter não é para qualquer um. Jesus vai se submeter e Ele vai ensinar aos 12: aprenda primeiro a se submeter. E foi difícil, mas eles aprenderam. Foi confrontoso, mas eles entenderam. Pedro vai negar por 3 vezes, mas entendeu. Vou passar a espada. Tu é dele. Não sou não. Tu anda, tu fala, e tu se comporta como ele. Não és tu aquele que cortou a orelha de Malco? Aí ele vai entender a tristeza do Getsemane. Ele vai sair de cabeça baixa, com o coração entristecido. Por quê? Uma vez que já se relacionou com a presença, não se vive mais sem a presença. A Bíblia vai nos falar que quando Jesus ele volta para pela segunda vez, ele vai estar observando e vai chamar a atenção de novo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, versículo 38, está pronto, mas a carne, ela é fraca. Existe uma diferença entre estar pronto e estar preparado. Os discípulos estavam prontos, só que ainda não estavam preparados. No momento que os discípulos estão prontos, o Jesus, ele está junto. Só que no momento que os discípulos estão preparados, Jesus ele se retira, mas ele fala: eu vou, mas vou enviar o meu Espírito, que vai te convencer de todo o pecado e de todo o juízo. Mas eles já não estavam, pastor, preparados, sim. Mas o seu preparo sem o discernimento do Espírito que é dele, pode ser falho também. É por isso que você precisa entender: você pode estar preparado, deixou de trair, deixou de mentir, deixou de roubar, se arrependeu, se batizou, roda no poder,
fala no poder, conhece a Bíblia de cor e salteado, mas se não tiver a presença, não é nada. Você não pode falar isso, pastor. Satanás vai debater com Jesus na onde? Na palavra. Vai usar Deuteronômio, vai usar várias passagens, você sabe disso. Só que Jesus, ele também tem o quê? Palavra, mas também tem o quê? Presença. Não, pastor, aí não tem como. Ele já não era Deus, ele não pulou etapas, como muitos pulam. Porque etapas não se pulam. Ele está na beira do rio. João vai falar, eu que preciso ser batizado por vós. Jesus vai falar, eu preciso que se cumpra. Jesus vai às águas, o céu se abre e Deus fala, eis o meu filho amado, a quem um tanto me o quê? Me compraz. E a presença o quê? Desce. O céu revela, é meu filho. A presença entra, porque a presença não entra em quem não é filho. A presença está naqueles que estão como e se apresentam como filho. Não tem como de uma fonte jorrar 2 tipos de água. Jesus mesmo vai falar, aquele do amor que todo mundo fala. É só uma mentirinha de nada. Jesus entende. Jesus vai olhar na cara dos discípulos e vai falar assim, tu é filho do diabo, fica mentindo? Tu é filho do diabo, fica fazendo um impedimento nos meus propósitos, mas é o filho do amor que todo mundo fala. Ele me entende, ele não te entende. Ele não te entende. Jesus vai falar aos seus discípulos, vigiai e orai. Por quê? Se vocês não estiverem vigiando e orando, vocês vão começar a cair em tentação. Quanta gente que não estava na caminhada com Jesus, que deixou o quê? De orar, porque se sentia autossuficiente. Roda, prega, revela, toca a mão, mas larga depois da esposa, larga depois do esposo, começa a usar droga. E eu costumo dizer que pregador malandro em cima de altar tem prazo de validade. Pastor, não pode falar isso. Eu tenho uma certeza já disso. O quanto de gente que não começou bem, mas terminou mal. Porque começou buscando pelo poder, não pela presença. Porque se você começar a buscar pela presença e não pelo poder, quando a presença entrar, tudo isso daqui é apenas um detalhe, porque a Ele pertence todas as coisas. Eu só quero o dom de revelação. E comece. Não é desse jeito. Vamos lá. Comece a buscar pela presença. Se tu começar a buscar pela presença, os seus negócios vão começar a dar bem. Se tu começar a buscar pela presença, essas acusações elas vão começar a cair por terra. Se tu começar a buscar pela presença, o ministério que tu estava falido na minha vida vai começar a caminhar. A presença, pastor. O que Jobs fez, né, irmã Marta? Jobs, 1 Crônica, capítulo de número 4, 8 e 9. O filho da dor, no momento desproporcional, ele vai olhar, Senhor, me abençoe, abençoe a minha alma, expanda os meus negócios, mas também me livra de toda dor e de todo mal de pessoas. Porque pessoas sem a presença de Deus matam pessoas que têm o quê? A presença de Deus. Não basta só ter presença, tem que pedir a proteção da presença. O quanto de gente que não está machucada aqui nessa noite, que poderia falar, eu não quero mais pisar dentro da casa de Deus, porque ao invés de me dar uma palavra de mudança, está falando, fica desse jeito que as coisas vão mudar. Mas eu venho para te falar sobre este altar, não fica desse jeito, luta contra isso que é contra a vontade de Deus, que as coisas vão começar a mudar. Eu não sei o que você veio buscar aqui nessa noite, só que Deus está falando, com o meu espírito tudo você pode, mas sem o meu espírito nada você vai poder. Oh Jesus, a Bíblia está aberta. Vamos lá. Versículo de número 40. Esperar é difícil. Repita comigo, esperar é difícil, mas é necessário. Versículo 40. Voltando outra vez, os achou dormindo,
porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. Esperar cansa. Esperar é difícil. Esperar poucos querem. Porque todo mundo quer para ontem. Isso é ser humano. Todo mundo quer ver o negócio acontecendo. Isso é ser humano. Só que até mesmo depois que Jesus vai falar assim, ó, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de todo poder e de toda autoridade. Vocês viram milagres, coxos andando, cegos enxergando, mas vocês precisam aprender o quê? A esperar. Tem gente que está no tempo do preparo, mas tem gente que está no tempo da espera. E qual que é a diferença entre o tempo do preparo e o tempo da espera? O tempo do preparo é o momento que você está caminhando e muita coisa ainda está saindo. Muita coisa você está soltando. Muita coisa você está tendo que abrir mão. O tempo do preparo está mostrando quem é e quem não é. Porque no preparo não ficam todos, no preparo ficam apenas aqueles que são para ficar. Ou seja, não fica colega, só fica os amigos. E se espante, tem amigos da Bíblia que vai falar, não eu, que são mais chegados até mesmo que irmãos. Ou seja, tem parente que te vira a costa, mas tem amigo que é filho de Deus que não te vira as costas e fala, vamos partir para o momento da oração. É por isso que não basta saber tudo isso. Por quê, pastor? Até mesmo pastor tem que estar junto. Se o pastor não estiver junto, só falar vai ler Bíblia, está errado. Ele precisa se compadecer da sua dor. Porque aquele que carrega consigo a presença pelo lado de dentro, ele se compadece com a dor do teu próximo. Jesus vai falar, olha, vocês não conseguem vigiar, nem mesmo um pouco. Só que esperar cansa. Só que o esperar cansa, ele traz também consigo o quê? Frutos. Qual que foi o problema de Saul? Eu vou fazer, e o que ele fez? Ele sacrificou para falar o quê? Quando se chegar eu vou falar, eu já fiz o que precisava ser feito. Só que etapas não se pulam. Quando ele sacrifica, ele está sacrificando algo muito maior, que ele vai receber o que? A reprovação da parte de Deus. Deus vai o aprovar no início, só que Deus vai o reprovar por não saber esperar. Mas isso é leve, pastor. Abraão vai falar, filho, Deus proverá para si o cordeiro. A Bíblia vai nos falar que quando Abraão está a caminho do sacrifício, ele vai falar para um dos teus servos, irmã Luzinete, fique com a jumenta. Ele vai deixar a jumenta embaixo com o teu servo, e ele vai subir para o momento do sacrifício. Quando ele se achega para sacrificar, a Bíblia vai nos falar que já havia algo preparado, que estava amarrado em uma moita. O animal estava amarrado no quê? Quando ele está para subir, ele vai falar, fique com a jumenta. Porque Abraão sabe, não é qualquer um que pode ficar entrando no momento da intimidade com Deus. Não é qualquer um que vai entrar no momento da intimidade com Deus. Aí você entende porque Jesus não leva a todos, Jesus leva. Abraão já sabia isso desde trás. E ele fala, deixa o jumento e o servo. A minha pergunta é, qual que é o jumento que tu está carregando consigo, que tu não está vendo mais uma manifestação de Deus? Qual que é o jumento que você já deveria ter deixado lá atrás, que você ainda está carregando, puxando com você, mais um peso? Por isso que cansa. Mas pastor, se eu não carregar comigo, eu estou fugindo do amor. Quando Abraão sobe lá em cima, o que encabula é, o animal, Diego, está amarrado ali naquele matinho. Por que não num tronco? Deus nunca precisou de coisas grandes para amarrar bênçãos dele.
Deus nunca precisou. Tem coisas suas que estão amarradas em uma coisa tão simples ali, ó, só te esperando. Só que o problema é que você não conseguiu nem subir porque a jumenta está puxando você para trás. Não, vou repetir. Tu dá 2 passos para frente e 3 para trás. Tu nunca vai chegar. Tu precisa começar a abrir mão. Tá pegando, né? Eu não sei. Começa, irmão. Tem gente que é jumento. Que jumento que tu tem na tua vida? Abraão soube esperar. Soube ou não soube? Ele poderia ter tomado decisões, ó, de todas as maneiras, mas ele sabe o Deus que ele serve. Deus não precisou se manifestar com fogo. Ele sabe o Deus que ele... Só com a voz de Deus ele já falou: não, eu vou sacrificar diante de Deus. Agora eu venho com uma pergunta para você. O que você tem sacrificado diante de Deus para poder receber aquilo que tu veio pedir hoje? Terça-feira profética. Vou liberar essa palavra. Oh, Jesus. Não vou fugir do texto não, viu? Sacrifícios geram... Talvez você não precisa ficar sacrificando animal. Só que você precisa sacrificar uma droga. Tu precisa sacrificar um álcool. Tu precisa sacrificar uma má amizade. Por quê, pastor? Ele aqui, o meu negócio que Deus abriu está dando errado. A pessoa não está nem na presença. É assim mesmo. O tempo vai resolver. Olha o jumento. Começa a soltar o jumento. Ah não, vou começar. O meu casamento está dando errado. Vamos pro funk. Apesar que você não tem cara de quem vai pro funk não, tá? Vai uma, vem 10. Vai andar ou vai travar? Deus não quebra princípios. O problema é que você está procurando ajuda com quem nunca construiu nada na vida. E quem nunca construiu nada na vida nunca vai conseguir te dar um direcionamento correto. Vai conseguir só dar direcionamento diante daquilo que ela viveu e diante daquilo que ela também não acredita, porque ela não construiu nada. Ou seja, se na minha vida deu errado, eu também não quero que dê certo na vida dela. Vai dar errado. Só que eu venho com uma palavra para te dizer aqui nessa noite. Se tu começar a sacrificar situações na sua vida, deixar jumentos na sua vida, esperar o tempo de Deus na sua vida, não fazer como Saul, mas esperar como Davi, você vai começar a colher grandes frutos. Dói, pastor, dói. Porque muitas das vezes parece até que Deus está virando as costas para a gente. Como isso, pastor? Jesus, para cumprir o propósito dele, vai subir na cruz, e quando ele está sobre este monte, clamando, se possível passa de mim, a Bíblia vai nos falar que quando ele cumpre o propósito dele, diante da cruz, é como se Deus tivesse virado as costas para ele. Porque Deus não compactua com o pecado. Deus compactua com o pecado. Deus não ama o pecado. Deus ama o pecador. Ou seja, Deus não ama as suas práticas, Deus ama você. Vou repetir isso daqui. Deus não ama aquilo que você está fazendo achando que é escondido. Deus já amou você muito bem antes de você achar que ia levantar a mão falando, eu me converto. Por quê, pastor? Porque ele sabia que quando você se conectasse com a presença dele, você não continuaria da mesma maneira. Isso que bato a porta e eu quero entrar. O problema é quando ele chega, tu tá abrindo ou tá fechando? Não, estou esperando o tempo de Deus. Eu acho que Deus vai mudar essa situação. Não, olha, eu já servi muito, olha. Passou 18 anos da vida, vivendo do jeito que queria. Um ano, passou por uma pequena provinha, fala assim, eu vou dar um tempo, porque agora eu vou respirar. Aí quer que Deus abra porta de faculdade. Tanta gente fica postando coisa aí que eu vou falar, não vai para frente de jeito nenhum, porque ainda não se dobrou diante de Jesus. As suas mensagens no Facebook não vai surpreender a Deus não. Deus vai se surpreender quando tu falar assim, tenha misericórdia desse pobre pecador, tenha misericórdia dessa pobre alma. Por quê, pastor? Porque você se envolveu com algo que era santo, mas virou as costas para aquilo que era santo.
Tu tem a oportunidade de pegar nas mãos dele, porque ele estendeu primeiro, só que você está fazendo e achando que ele é o teu namoradinho, que você só fica com ele quando ele paga a x-salada. Só que Deus não é dessa maneira. Deus está a todo momento falando, vem, vem, mas vai chegar um momento que ele vai... Aí muitos vão e não vão. Não é mais fácil você procurar agora que você sabe onde achar? Eu fui, não sei de onde, pastor, me desanimaram na fé. Tem trocentas igrejas por aí, não, Diego? Se tu tá parando porque alguém matou tua fé, tem 1000 igrejas por aí, ó. Toda esquina que tu vê, existem homens e mulheres de Deus que creem no milagre de Deus, que quando ouve o problema de alguém, não fala, vamos orar, você ora lá e ora o cara, não, vai falar assim, vem que eu vou orar junto com você nessa ponta do altar aqui, ó, e Deus vai responder. Mas antes da oração nós precisamos o quê? Vigiar, ou seja, antes da oração tu precisa tomar decisões. Aí eu faço das palavras do nosso amigo Diego minha. Tem gente querendo coisa tão simples que não é milagre, é decisão. Poderia falar um monte de gente famosa, mas eu não gosto de ficar usando gente famosa. Emílio, Subirá, Renan Lopes, não. Ouça alguém aqui que é poderoso também. Quando ele fala comigo, ele me evangeliza de um jeito. Tem gente que é só apenas questão de decisão, que está colocando na ferramenta do escudo assim, ó, não vou mudar de... É macumba, não é macumba. É porque vem de família. No momento que você levantou a mão, a maldição familiar na sua vida quebrou pelo sangue de Jesus. Pastor, mas está entrando porque você está dando legalidade. Ou seja, o proverbista vai escrever: maldição sem causa não encontra pouso. Maldição sem causa ela não encontra. Qual que é o buraquinho que tu achando que está pequeno, que ninguém está vendo, mas ele está entrando? Ele não precisa de um negocinho assim, é ou não é? Ele só precisa de um negocinho assim, ó. Essa noite veio aqui para te dizer algo. Jesus teve que passar pela prensa, porque pela prensa só vai ficar aquilo que é realmente puro. Pela prensa só vai ficar aquilo que realmente é o quê? Poderia ter ido 70, poderia ter ido os 12, mas só foram, porque não é todos que vai entrar dentro da casa e ter o mesmo espírito de... Que adianta se tu ter poder, colocar a mão e ter cura, sendo que nem sua própria vida você consegue curar? Já experimentou colocar a mão no peito e falar assim, Senhor, cura eu? Não, cura eu. Porque tem coisas que não é a unção, tem coisas que são decisões dentro de você. Tem coisas que tu está intitulando tanto espiritual que tu está perdendo o equilíbrio. E há um equilíbrio entre céu e terra. Enquanto você ficar colocando na conta do diabo, na conta eu não sei no que você está colocando na conta, não vai resolver. Na conta do teu marido, na conta da tua esposa, você não se posicionar, você não vai ver milagre de Deus. E o que eu preciso fazer para me posicionar? Deus, ele nunca deixou ninguém sem direção. Deus nunca deixou o que? Ninguém. Só não tem direção quem perdeu a comunhão, mas quem tem comunhão tem direção da parte de Deus. O problema é, tu está acatando ou tu está virando as costas? Palavra da noite hoje. Eu profetizo que nessa noite uma decisão sua vai começar a mudar a sua situação. Uma decisão aqui nessa noite de soltar jumenta vai começar a fazer você entender que o peso vai sair das suas costas. Vamos se pôr de pé, eu vou orar. Vou terminar esse culto. Já tá bom. Pastor, não entendi nada desse texto. Entenda aí, ó. Só grave com essa parte. Getsemane, prensa. Repita comigo. Getsemane, prensa. E na prensa houve companheirismo. E no companheirismo houve voz de Deus. Feche seus olhos.